Vamos lá, pessoal, reiniciando então a nossa live. O pessoal tá ouvindo bem, tá ouvindo melhor? Como é que tá a situação do som? Quem estiver ouvindo já vai nos informando aí. Só pedir pro pessoal entrar novamente, né, pra gente poder iniciar aí a nossa live de hoje. Olha ali a Gia Ortiz novamente, o compadre Juliano, né, o pessoal foi entrando. Melhorou? Que bom. Obrigado, Gi, pela informação. Então, pessoal, das 4 pré-candidaturas que eu estava falando aqui, nós. Daí, Diego, tudo bom? Betinho, das 4 pré-candidaturas a prefeito de Soledade hoje, só uma é antifascista, declaradamente antifascista. E há que se declarar antifascista no Brasil, onde nós temos ministros declaradamente racistas e fascistas, né? E um presidente que se propõe a ser a liderança fascista do país, né? Então nós precisamos sim de uma luta em prol da democracia, da igualdade, da liberdade, né? Boa noite, Antônio Borsa Filho, Rosane Oliveira, Ricardo Tomazini, isso, pessoal entrando de novo. Muito obrigado, pessoal, né? E enquanto isso, Soledade apresenta candidaturas e articulações, né, que representam, infelizmente, essas forças que estão alinhadas. Embora tenha saído um manifesto essa semana, nós temos 3 forças, né, Lili Perim hoje aí, 3 movimentos que estão trabalhando a questão do antifascismo hoje no país, né? O movimento 70%, que mostra que 70% da população é contra o Bolsonaro e, por consequência, é antifascista. O movimento das torcidas organizadas, que é um movimento autônomo, antifascista, que botaram a correr os fascistas agora semana passada lá em São Paulo, também em Porto Alegre, que eu acho que foi um movimento importante, porque, né, esses caras estavam saindo na rua e batendo nas pessoas que eles não gostavam, que eles batendo em pessoas que andavam de vermelho, não precisava nem ser de esquerda, nem nada, né? É uma coisa absurda. E, mas esses partidos, e tem o movimento Juntos, né? Eu estava falando disso, e então são 3: o movimento antifascista das torcidas organizadas, o movimento 70%, né? Que envolve todo mundo, e o movimento Juntos, que é o que eu estou apelidando de movimento do PSDB, né? Fazendo força, inclusive, para que outros participem, né? Mas numa pauta que não inclui a pauta social e a agenda social. E é com isso que o Lula se revoltou essa semana. Diz, para aí, vocês criaram um monstro fascista e agora vocês querem que a gente derrube, se ainda sendo apêndice de vocês. Aí não dá, né? Então, se nós tivermos unidade, vai ser nação. Nós vamos lutar contra o fascismo. Se vocês lutarem junto, que beleza. E vamos lutar contra o fascismo e a favor de políticas públicas que gerem mais igualdade na sociedade brasileira, né? E essas coisas estão representadas nos nossos municípios. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, aos funcionários públicos, né? Nós tivemos uma lei complementar aprovada agora, poucos dias atrás, que impede a revisão geral anual, né, para o salário dos empregos públicos e dos servidores públicos, Christian Roger Sangalli. Então, a candidatura do Betim não precisa mais de Soledade, né? É uma candidatura que visa simplesmente diminuir o tamanho do Estado, é só isso que o Hélio Lodge fala, né? Diminuir, né? E diminuir e ver o funcionalismo só como despesa. É uma candidatura que já não pode mais contratar, não pode fazer concurso público, não pode conceder auxílio de qualquer e nenhuma vantagem de qualquer natureza, e não pode sequer reajustar o salário. É uma daquelas bombas que o Guedes colocou no bolso, ele disse, né, naquela famosa reunião do dia 22, né, que ele colocou no bolso das pessoas, né, Valdeni Leandro Pinto? Tem que dizer para os teus colegas aí, né, que se eles votarem no MDB, no PSDB, infelizmente no caso de Soledade, que o PDT está junto com o PSDB, né, numa agenda tresloucada, numa agenda extremamente de extrema direita. Eu ouvi o discurso do Betim ontem, e ele fala em profissionalismo na gestão pública. Alguém que apoia o Bolsonaro, que tem ministros como Van Traub na educação. O cara é um sujeito mal educado, racista, respondendo inquérito de racismo. Uma pessoa como a Damares, né,
Que tem na Fundação Palmares o Sérgio Campos, um cidadão racista, mal educado. Tem o Guedes, um despreparado na economia, que fica falando conceitos de economia dos anos 70, ultraliberal, que afundou o país em um ano sem pandemia, gente. Em um ano de governo Bolsonaro, o PIB cresceu 1%. Né? Então a luta antifascista tem que acontecer nos municípios também. Então essa é a pauta dessa candidatura. Juliano de Sá. Compadre Juliano. A luta contra o fascismo que assombra o Brasil terá um episódio muito importante, que é a eleição. Por isso é fundamental eleger prefeitos e vereadores que defendam a democracia. Exato, é isso. Pensamos em consonância, Juliano. É exatamente isso. Tem que haver uma luta real, uma resposta real para a população brasileira. Ainda hoje eu falava com o próprio Juliano sobre a questão do meio ambiente. Se o nosso país valorizasse o meio ambiente, aquele ministro do meio ambiente estava preso. Porque ele disse, nós vamos aproveitar a pandemia para cometer crime. Está dito e gravado, né? E televisionado para o mundo inteiro. Né? Mas não, tá aí, segue normal, né? Então, como se defender o meio ambiente não fosse defender nós mesmos, a nossa vida, né? Então, essas pautas, essas campanhas municipais, elas representam isso. Eu, quando vi ontem de alguém que defende o Bolsonaro, que é o caso do Edson Betinho, não estou falando mal nem bem dele, estou falando o que é. Ele está nos movimentos, ele foi nas mobilizações para o Bolsonaro, ele nunca retirou isso. Aliás, ele é claro nisso, eu até respeito por isso. Né? Mas ele fechou uma aliança com o PDT, que é um partido que deveria estar à esquerda, e a nossa pré-candidatura se reivindica, né? Representante, ou pelo menos se inspira em figuras como Olívio de Oliveira Dutra e como Leonel de Moura Brizola. Né? E eu, sinceramente, quero que as pessoas que se identificam com essas pautas, tanto da participação popular, como da educação como instrumento de libertação, estejam conosco nesse processo, construindo o programa de governo, construindo o debate político na cidade, na região, no país e no mundo. Né? Então o PSDB, aí essa semana estava tudo certo, tudo indicava que o PP iria compor essa aliança, e o PP foi com o MDB. Pelo menos está propenso aí com o cavalo do comissário, né? Que é a candidatura do MDB com a Marilda. Veja bem, o PP, quem conhece Soledade, os companheiros são de Forte Soledade, não entendam isso, mas o PP comandou essa cidade há muitos e muitos anos, ganhava os outros partidos nos últimos 50 anos ganharam 2 ou 3 eleições. Contar o Oswaldo Gomes Vieira em 54, o Paulo Triquez, o Rui Ortiz em 74, o Paulo Triquez em 92 e o Paulo Catani em 2012. O resto foi tudo o PDS que ganhou, né? O PP. Aí teve uma disputa interna do PP lá, o pessoal mais novo, até nós achamos que ia melhorar o entendimento, né, do ponto de vista ideológico, ter uma postura menos conservadora, né? Pois eles ganharam a disputa e agora estão fechando alianças com o MDB, com o qual eles sempre tiveram claras desavenças, o que com o PSDB, que é comandado, na verdade, pelo Hélio Lodge, que chamou eles de ladrão em rádio e etc. Estavam nessas duas, ainda pode ser que uma ou outra, mas hoje pelo menos os veículos de comunicação essa semana falaram que estão mais próximos do MDB. Eu ouvi de um cidadão que é meu amigo, que é do PP, ele disse, pois é, lutaram tanto para tirar nós da direção e agora não conseguem ter um candidato. Parabéns para ti, Alisson, que vai ser candidato pelo teu partido, assim, então o partido vai continuar fazendo parte da política, debatendo as questões públicas de forma transparente. Gostaria que o meu partido estivesse fazendo isso como sempre fez. Eu disse, pois eu também gostaria, acho que o PP poderia ter candidato, deveria ter. O PP é um partido de uma estrutura fantástica na cidade, tem 3 vereadores, né, uma bancada de 3 vereadores, sempre elegia na média de 4 vereadores, na última eleição baixou um pouco, porque o PSDB estava na chapa e fez 2, né? Mas é um partido grande na cidade, com uma estrutura que, ao ir para a chapa da Marilda, também torna essa chapa muito forte, muito competitiva. Agora, do ponto de vista
do que nós compreendemos da política, né? Nenhuma das três chapas, vou repetir aqui, nenhuma das três chapas é antifascista, nenhuma das três chapas se apresenta como uma chapa defensora da democracia, da participação popular, da cultura, porque o que os fascistas fazem? A primeira coisa, qual foi o primeiro episódio, né, depois do golpe? Foi destruir o Ministério da Cultura, transformar em secretaria. Qual foi a pessoa que o Bolsonaro botou na Secretaria de Cultura quando ele foi eleito, ainda que numa eleição com sérios problemas, né? Botou o Alvim, aquele que fez a cena fascista, a cena nazista. Então, esse é o conceito de cultura que eles têm, né? Transformar a cultura numa propaganda nazista, nazifascista. Essa é a proposta. E aqui nós vamos ficar engolindo isso? Não, nós vamos ter uma candidatura que represente o antifascismo. E quem não é antifascista é fascista, não há outra possibilidade. Lembrar o pessoal de compartilhar a live para que... Compartilhar, pessoal, compartilhem, vamos levar a mensagem adiante, né? Tomás Fantin de Souza. Pelo certo, o Alisson tinha que fazer 70% dos votos em Soledade. Pois eu creio nisso, meu compadre Vacaria, porque é o seguinte, se 70% da população não concorda com essa gente do Bolsonaro, Damares, Ventral, ou que esse Ventral na educação, a pessoa mal educada, a pessoa que não sabe nada de educação, né, Rosa Giovannoni? Uma pessoa que não está preocupada em nada com acesso à educação, poderia agora nessa pandemia, ao invés de ter fechado a TV Escola, deviam estar ampliando ela para chegar à escola nos lares mais carentes. Está tentando um programa de ampliar a internet para chegar a mensagem e poder ter aula à distância nas comunidades carentes. Não, eles estão num mundo encantado do fascismo brasileiro, onde a pandemia não existe e 33 mil mortes não são nada para eles, e eles respondem, e daí? Né? E essa gente tem representantes aqui, eu não posso concordar com isso. Eu não posso dizer que, por exemplo, não me sinto triste até de ver o PDT junto com essa chapa do PSDB, que é com a pessoa que encabeça essa chapa, defende esse governo que está aí, no governo federal. É por isso que eu digo, a nossa chapa se inspira em figuras assim como o Olívio de Oliveira Dutra, né, e como o Leonel de Moura Brizola. Lúcio Eugênio Bueno Dias. Compadre Lúcio. Disse o Guedes. Nessa confusão toda, a gente já botou a bomba no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento para o funcionalismo. Exato, quando ele falou isso, ele estava fazendo dessa lei aqui, gente. Essa lei aqui agora não precisa mais. Acho que até a candidatura do Manir, porque o Manir também é só funcionário público. Não precisa mais concorrer, porque por 2 anos aqui não pode fazer nada mais os municípios. Né? É um absurdo isso, né? Pois se a nossa chapa, por um acaso, né, nós vamos atender as pessoas sim. Se precisar de professor na escola, não vamos fechar a escola, nós vamos atender as crianças, nas creches, nas escolas, atender o pessoal na saúde. Que história é essa que não vamos atender? Mas se essa pandemia está mostrando que tu precisa ter um SUS adequado para as pessoas serem atendidas, fortalecer o SUS, isso aqui é decair no Supremo, se o Supremo for Supremo, porque tudo que eu estudei na vida está lá no artigo 37, é constitucional. Como é que tu muda a Constituição com uma lei complementar? É só num governo de maluco, como esse governo está aí. Não precisa, a minha filha tem 8 anos, se eu explicar para ela, tem uma lei que vale mais que a outra, que é a Constituição. Então, só para mudar ela, só ela mesmo, né? É só com uma emenda nela mesmo. Não, mas daí faz uma lei que é infraconstitucional e muda a Constituição. Né? É uma coisa absurda. Então, todos esses candidatinhos esses candidatos de direita, assim, vamos profissionalizar a gestão, não sei o que, esses papinhos, profissionalizar a gestão e botam o Ventral, o Damares, o Alvim, o Sérgio, aquele da Fundação Palmares, o que é aquilo, chamou o pessoal do movimento negro do Brasil, que luta pela igualdade racial, ele chamou de vagabundos.
É uma coisa que a gente não consegue, mas porque isso equivale a um ministro, é um cargo de primeiro escalão no Brasil. Imagine isso, uma notícia no mundo. Não, o ministro chama de vagabundo, o ministro, né, o presidente, bom, o presidente diz e daí para 5 mil mortes, né? Deve estar, ou a semana diz que é natural morrer, sim, mas é natural morrer, então vamos liberar o homicídio, né? As pessoas podem se matar, então, né? Porque ia morrer igual, um dia ia morrer igual. Isso é de uma burrice ou é nazismo? Não tem. Sobraram os fascistas e os ignorantes. Né? Aqueles que ignoram a realidade. Não há como. Então a gente tem que lutar sim. Sendo esses 70%, a gente tem que lutar sim contra isso. Então, Soledade, voltando para mim dizer que eu furo dessa questão municipal, o PSDB e o PDT já afirmaram e fica o PP sendo disputado entre PP e MDB. E provavelmente irá com o MDB e o PL do Cherini, que está mordendo. O PL e o PP, gente, são do Centrão. Já levaram o FNDE 53 bilhões para eles administrar, tá? E levaram o Banco do Nordeste. Então eles falavam, toma lá da cá, vamos acabar com isso, não sei o que. Aí, eles iam ter um governo profissional, cada um na sua área, estão lá com o Ministério da Saúde, que médicos não aguentaram. Porque médico não pode dizer que não existe pandemia. Tem um limite nas coisas. Né? Eles botaram os generais. Compraram o exército. Infelizmente, nós tínhamos uma ideia que o Bolsonaro era tutelado pelo exército. Quem estava mandando o exército não é. O Bolsonaro comprou o exército. São 3 mil militares dentro do governo e todo mundo que vai para dentro do governo ganha mais do que ganhava no exército. E aí não quer sair mais, entraram pro governo e não querem sair mais. Estão vendo essa merda toda e estão quietos. E militar que faz isso não merece o cargo de militar, que deveria defender o seu povo e não um governo fascista. Tá? E tá faltando gente sim na esquerda para dizer isso com todas as letras, porque a gente fica contemporizando isso. Pega a notícia nua e crua, 3 mil militares dentro de um governo civil. O que 3 mil militares fazem dentro de um governo civil? Ou o militar virou agora um partido político numa democracia? Se virou partido político, disputa a eleição. Se candidata a prefeito, a vereador, a deputado, a governador. E aí vamos ver, se fizer mais votos, daí vai governar. Se nós perder a eleição aqui, como já perdemos várias, quem ganhou vai governar. Simples assim. E vai aplicar o seu programa de governo. Agora, eles não disputam a eleição e entram em 3 mil cargos de governo no governo civil. O exército não é para isso que serve, cara. E daí os militares vão querer ficar bravo comigo. Agora, falando mal de militar, não, eu tô falando bem de militar, daquele militar que não vira a costa pro seu povo e não apoia fascista. Quem apoia fascista, não vou falar bem mesmo. Não tem como falar bem. Não vai ter por onde eu falar bem. Não esperem isso de mim. Esperem que eu diga o que eu realmente penso. Deixa eu ver se fechou aqui. E tem o Manir Zene, né? Que eu acho sinceramente, vou dizer aqui em público, eu acho sinceramente que o PSB deveria apoiar a nossa pré-candidatura. Tá? Nós apoiamos o PSB. Em 2000 nós apoiamos, eu fui candidato a vereador. Aliás, naquela época houve dissidências em outros partidos que apoiavam, no PDT já, que estavam na Frente Popular Trabalhista em Soledade, e houve dissidência, foram apoiar o Hélio Lodge, tá? Nós mantivemos, sempre fomos fiéis, quando a gente faz acordo a gente cumpre, fomos até o final na eleição, né? Perdemos a eleição para o Hélio Lodge. Em 2004 só tinha o Zeca Giovannone e o Olavo Valendorf, o Olavo representando a direita e o Zeca representando a esquerda, pois o PSB não, ficou neutro. Ficou neutro. E ainda ficaram bravos em 2008 porque nós tivemos candidato, porque eles queriam dar a vice, como deram a vice pro MDB e não pro PT. E aí em 2012 nós fizemos toda uma concertação para eleger o Catânio com o MDB, PSB e PT, que eu não me arrependo. Acho que o Soledade precisava dessa transformação. E nem é para falar mal do PP. O PP tinha desgaste, muito tempo no governo, precisava uma renovação. E eu não me arrependo, acho que Soledade evoluiu do patamar de discussão política muito graças a esse movimento que levou o Catânio a ser prefeito. Tá? Não a ele, ao movimento. E não sei se ele entende isso até hoje, mas eu entendo. Eu entendo porque eu faço política há 20 anos e eu sei que antes tinha voz oficial e hoje não. Hoje não, hoje é diferente a cidade. Melhorou do ponto de vista do ambiente democrático, né? Mas tem sérios problemas ainda e neste momento nós precisamos
resgatar essas questões. Leão Gonçalves. Meu Leão. O que esperar do PDT se tem hoje como líder maior o Ciro Gomes? Pois é, mas Leão, do ponto de vista programático, o Ciro Gomes, embora ele brigue com todo mundo, ele quer brigar com o que ele chama com o petismo e com o bolsonarismo, ele quer às vezes botar tudo num balaio só, que a gente sabe que não é, né? Mas ele propaga o discurso dele tem ali um projeto desenvolvimentista nacional, não tem no discurso dele essas maluquices bolsonaristas, né? Então eu esperava o PDT para essa eleição municipal, tanto aqui como em outros lugares, mais alinhado à esquerda. Porto Alegre não fechou uma chapa só da esquerda, vai ter a Manuela e vai ter a neta do Brizola, lá esqueci o nome agora, mas ela vai ser candidata pelo um PDT raiz, vamos dizer assim, né? Que eu valoro, acho que é importante, né? Melhor se fosse uma chapa única, PCdoB, PT, PDT e PSOL em Porto Alegre. Infelizmente não conseguimos, faz parte. Christian Sangalho. Alisson, tu tem ideia do que seja o plano de governo desse pessoal lá em Brasília? Todo dia uma briga ou uma notícia ou ação para distrair a população e desviar o foco. Exato, mas eu não sei se isso é descoordenado tanto quanto parece, Cristian. Me parece que isso é um programa de governo. É confundir, é para atormentar, é para não deixar a imprensa ter credibilidade, para parecer que toda notícia é uma maluquice, né? E aí a pessoa já não acredita mais na notícia, mesmo que seja só o fato, independente de ser de qual o instrumento, e acredita na mamadeira de piroca, que é o que eles querem, para criar um caos, né? E que é o que aconteceu em 2018. Né? As pessoas acreditaram que as crianças recebiam uma mamadeira com uma piroca, né? E isso não se constrói de um dia para o outro, né? A Juliana Brizola, a Rosa me lembrou, exatamente. Né? Então, essas coisas são muito malucas, né? Isso acontece no Brasil, as pessoas acreditam acreditam que mel e limão mata coronavírus, que tomar banho, um deputado, eu tenho gravado, eu tô guardando esses áudios, né, gente? Disse que tomar banho de piscina e tomar cloro de piscina mata coronavírus. E aí, daí as pessoas vão acreditar, porque não foi na Globo. Então há uma confusão, né, que desacredita as instituições para que o seu líder máximo, o Mussolini da vez, que seria o Bolsonaro, possa governar. Este é o quadro no Brasil hoje, né? E eles não contavam com porque 30% não é muito, mas não é tão pouco. Mas eles esperavam estar com muito mais gente, né? O problema é que esses 30% são os mais ricos. São os mais ricos. Esse é o problema. É um problema sério. Os mais pobres têm que estar lutando para sobreviver, ainda mais numa pandemia dessas, em que a economia diminuiu, obviamente, e a situação do povo piora. Então, o povo tem que sair de casa, não tem dinheiro, não consegue se proteger. O governo não tem um programa, não tem nada, né? E ainda consegue ter 30% da população, que aí, infelizmente, tenta ser o máximo respeitoso, mas ou é fascista ou é ignorante, porque ignora a realidade, porque ignora como é que tu vai ter. Nós poderíamos estar avaliando o projeto de combate à pandemia no Brasil, não deu certo aqui, não deu certo ali, não deu certo lá. Mas não há projeto de combate à pandemia não há coordenação de combate à pandemia por parte do governo federal. E aí nós vamos cobrar o quê dos prefeitos no inferno desses, cara? É triste, né? Eu não consigo imaginar um vereador de qualquer município desse país falar as aberrações que o Bolsonaro fala. Mas eu acho que é proposital, Cristian. Acho que é proposital, faz parte dessa confusão que eles querem criar para ir aniquilando adversários. Essa semana eles agiram rapidíssimo com o movimento fascista, fazendo lista de quem eles consideram antifascista. E eu acho que ser antifascista é uma obrigação de qualquer pessoa consciente. Qualquer pessoa minimamente consciente que nasceu dentro de um Estado democrático de direito deveria ser antifascista, no mínimo antifascista. Tá? E eles já fizeram lista para perseguir, é um perigo chegar na mão de um extremista que tem
que tem em tudo que é lugar e saírem cometendo crimes, né? Atentados contra essas pessoas. Geis. Antônio Silva, o PSB em Soledade consegue ser um pouco mais ridículo que no resto do país. Eu não quero fazer nenhuma ofensa ao PSB, até porque eu gostaria do PSB junto com nós numa frente popular, né? Acho que o PSB deve-se resgatar o PSB do Miguel Arraes, né? Acho que esse é o que eu espero, não sei se é o que vai acontecer, né? Porque o PSB fez uma trajetória a nível nacional, vou me afastar do PT. É um direito, pode se afastar do PT. Agora tem que cuidar de quem que se aproxima daí. Porque se eu tô aqui onde eu tô, se eu der 2 passos para lá, eu me aproximo daquela cadeira. Ele tem uma cadeira aqui do lado. Se eu der 3 passos para trás, eu caio em cima do fogo. Tem um fogão ali atrás. Então tem que ver. O PSB saiu de perto do PT, se aproximou do MDB, do PSDB, de coisas que eu considero muito, mas muito pior que o PT, né? Que o PT tem seus defeitos, né? Mas o PT não é antissocial e não é fascista. Antissocial no sentido de antipolíticas sociais. Pelo contrário, o PT é quem mais produziu política social neste país. Juliano de Sá. Alisson, caso Soledade te eleja prefeito, como pretende dialogar com a população para a construção de um programa capaz de minimizar os impactos econômicos que estamos vivendo? Boa pergunta. Eu acho que primeiro é isso, é manter um diálogo permanente. É por isso que eu escolhi, mas eu em contato com os companheiros escolhemos essas inspirações aí, do Olívio Dutra e do Leonel Brizola. Acho que nós temos que resgatar o conceito de democracia, fazer da democracia um debate, uma coisa viva, ou seja, que ela não seja só na hora do voto e depois esquece do povo, não, tem que ter instrumentos de participação popular, o orçamento participativo, com mais de um instrumento, ter instrumentos dentro do instrumento para debater com as comunidades, para ter transparência, né, na aplicação dos recursos. Inclusive, estava ouvindo o Olívio hoje, estava uma live com a companheira lá, eu hoje estou esquecendo os nomes, é uma barbaridade, né? E ele falava, nós podemos discutir, por exemplo, as receitas, inclusive, do município com a população. Quem sabe quais são as principais receitas do município? Como é que a gente pode melhorar? Vai aumentar imposto? Não vou aumentar imposto. Vou mostrar quem é que paga, como é que paga. E aí nós vamos debater, né? O quanto que os pobres estão pagando, quanto que os ricos estão pagando. É isso. O povo tem que saber disso. Porque hoje tem portal da transparência, tem não sei o quê, mas ninguém dialoga com as pessoas. Tem que dialogar com as pessoas de forma franca, honesta. Nós vamos ter instrumentos sérios de discussão e informação com a população, e isso vai ser no dia a dia da política. E elegemos o Leonel Brizola porque entendemos também que uma educação libertadora, nós podemos casar essas duas coisas, né? Participação popular e uma educação libertadora, para nós formar novas gerações que sejam capazes de fazer esse município se desenvolver mesmo, né? De verdade. Agora tem essa notícia que está vindo, essa empresa grande, que bom que venha, mas ela não vai resolver todos os nossos problemas. Por exemplo, nós vamos ter que fazer um novo distrito industrial, porque a gente está entregando o distrito industrial que existia e que não foi usado para essa empresa. E que eu tive a grata satisfação de trabalhar 2 anos, inclusive o Juliano me ajudou lá no governo do Tarso, para conseguir a outorga ambiental dessa área, que felizmente a gente conseguiu, hoje ela pode ser entregue para essa empresa. Então nós vamos trabalhar sim, vamos trabalhar muito para organizar a cidade, organizar a participação popular e melhorar a vida desse povo. Tenho certeza que vamos conseguir fazer isso. Oi? Não tem ninguém? Pessoal, enfim, a nível local, gente, acho que eu falei das 3 chapas, né? PP, o PL vai estar na chapa da Marilda, o que se indica, com o PP, não é? E o Manir, e a nossa chapa que representa isso, né? O Christian ali falou alguma coisa ali, ó. Não tô conseguindo ver. A tua opinião sobre a Vibra Alimentos. Seremos agora uma terra de gente vibrante? E a tua opinião sobre a obra do hospital por parte de recursos da prefeitura. 2 temas importantes.
Eu acho que tudo indica, até onde eu sei, que a questão da Vibra é uma coisa importante, envolveu até o governo do estado, me parece ser sério e espero que dê certo, tá? Mas ela não vai resolver nossos problemas. Aliás, nós vamos ter que trabalhar toda a questão de mobilização urbana, porque nós não temos nenhuma empresa com 1.500 empregos, vamos passar a ter. Nós vamos ter que, isso vai também ter um outro fluxo na cidade. Nós vamos ter que pensar isso que eu falei agora, o novo distrito industrial, porque a gente vai ter outros segmentos, a gente não vai ficar na mão de uma empresa só, a gente tem outros segmentos. E a obra do hospital é algo muito estranho, porque eu sou testemunha de que não quiseram concluir essa obra antes. O projeto original era horrível, era um projeto de criar consultórios médicos particulares. Não sei como é que isso passou na sexta coordenadoria de saúde. Quer dizer, eu sei como passou. O PDT aqui estava no governo, o PDT estava no governo do Tarso na época e fizeram uma articulação, saiu daqui, alguém tinha interesse aqui e levaram e forçaram o Ciro Simone na época a aprovar. Eu sei. Tá? Porque é horrível o projeto. Né? Aí conseguiram aquele dinheiro da consulta popular do Tarso, fizeram até onde está hoje. Aí o Catani não quis, porque não queria terminar, porque era obra do Cainelli. Né? E está lá até hoje. Agora ele quis. Acho que ele pensou em aproveitar os 4 milhões do Covid, né? Porque ele já disse que vai fazer um ambulatório do Covid ali. E aí 4 milhões vem do Covid, ele bota 400 mil ali, né? E tira, de repente, falou em 550, bota um pouco do livro e consegue fazer uma obra enfim, dizer que fez uma obra agora no final, porque tem eleição daqui uns dias, né? E aí tem que apresentar a obra. Me parece que seja isso. Talvez não seja isso, e seja melhor do que isso. Seja bueno, chegou num entendimento de que tem que terminar essa obra finalmente. E aí, para isso servir para a população, tomara que seja isso, mas eu, né, tenho minhas desconfianças. Ricardo Ferreira Machado. Alisson, a oposição no Senado pede. A oposição no Senado pede que as pessoas não compareçam aos atos anti-Bolsonaro deste domingo. Observando a escala autoritária do governo federal, devemos preservar a vida e segurança dos brasileiros, não dando ao governo aquilo que ele exatamente deseja, o âmbito para atitudes arbitrárias. Diz a nota assinada por líderes da Rede, PT, PSB, PDT, Cidadania e PSD. O que você acha disso, Alisson? Boa noite, Ricardo. Realmente, que tá difícil de unir a esquerda brasileira, né? Eu também tenho essa dúvida. O Olívio Dutra compartilhou um texto dizendo que mais ou menos isso, nessa linha, essa semana. O Lula também falou mais ou menos isso. E hoje o Tico Santa Cruz disse, inclusive, que é uma cilada ir para a rua agora, no domingo que vem. No entanto, o PT concordou em fazer o ato, participar do ato, orientou seus militantes a participar com as cautelas devidas, máscaras e tal, na Avenida Paulista, agora domingo. Né? Eu acho que, havendo povo organizado, querendo lutar contra o fascismo, eu tô junto, companheiro. Sabe, nós estamos aí nos últimos 10, 15 anos com uma dificuldade enorme de botar povo para luta popular, para reivindicar direitos, democracia, etc. Nós passamos por esse horror que foi o impeachment da Dilma, né? Por esse horror que foi as reformas do governo Temer, esse horror que foi a reforma previdenciária no ano passado no governo do Bozo, e aí o povo agora quer lutar por direito e nós vamos dizer fica em casa? Não, nós vamos pra rua. Aqui não tem nenhuma torcida que vai pra rua, mas se a torcida do Vila Nova, do Pampeiro, do Avenida, do São Cristóvão me convidar, tô dentro. Do time do Rincão dos Lauter, tô dentro, eu vou. Bota umas 10 máscaras, porque eu me cago de medo do Covid, tá? Porque eu sou uma pessoa que entende que isso é um vírus e que isso traz problema para a saúde. Mas eu acho que não dá para desperdiçar um povo querendo lutar e querendo ir para a rua, como há muito tempo não faz, eu não consigo. Mas eu devo salientar que Olívio Dutra e Lula estão reticentes com essa questão. E outras lideranças também, como essas que o companheiro citou aí. Volney Jost. Temos que voltar ao orçamento participativo. Parabéns, meu amigo. Exato, recuperar essas pautas, né? Mostrar o que é isso.
O orçamento participativo não é, não tenho dinheiro para fazer investimento, então não faço orçamento participativo. É discutir toda a gestão pública. Discutir com a população. E isso é fazer gestão de qualidade. Né? E não é por um profissionalzinho atrás de um teclado com um diplominha na parede. Não, é política. Política é a arte do bem comum e nós vamos fazer ela no dia a dia, dando nome para ela de política. Não precisamos se esconder atrás das coisas como esses candidatinhos de direita que se escondem atrás dos seus pensamentos dizendo que o que eles pensam da política não é política. Eu me irrito com isso. O Bolsonaro dizia que ia botar só ministro técnico. Eles têm vergonha da política e estão na política. Eu não tenho vergonha da política. A política é a única forma da gente construir uma sociedade civilizada. Com diálogo, com respeito, com franqueza, sem escamotear as nossas diferenças, né? Aprofundando e vendo exatamente onde elas estão e construindo uma sociedade com mais harmonia verdadeira, não falsa, né? Então é isso. Eu acho que tem que ter clareza na política. Inclusive, eu falei que antes do PP, essa pessoa do PP que me falou que o PP deveria ter candidato é uma pessoa que eu briguei muito na política local aqui. Mas ele me respeita, eu respeito ele. Por quê? Porque ele sabe que está falando comigo, está falando com uma pessoa séria, de esquerda, que pensa assim, assim, assim. E eu sei que estou falando com ele, estou falando com um conservador, assim, assim, que é sério também. Não tem problema nenhum. Nenhum. Tem problema quando são fascistas, são pessoas que não respeitam o direito dos outros, são racistas, são homofóbicos, xenofóbicos, etc. Daí tem problema, daí não dá, daí não tem diálogo. Né? Mas quando a pessoa, né, se propõe um diálogo republicano, não vejo problema nenhum. É o bom, é a forma que a gente tem na democracia de construir mudanças e melhoras na vida, um entendendo o outro, vendo as razões do outro, porque nem sempre também a gente vai ter razão, né, gente? É preciso a intervenção do outro. Essa angústia do companheiro Ricardo, né? Eu também tenho, mas eu iria. Né? Se a torcida do Vila Nova me chamasse para um movimento antifascista, eu iria. Neste momento, eu iria. Ana Júlia. Trabalhar em prol dos menos favorecidos, pois hoje são esquecidos, e isso eu tenho certeza que você fará. Exato. Muito obrigado, Julinho. E é isso mesmo. Nós temos que colocar o Estado nas suas 3 dimensões a favor da população que mais precisa. Né? E quando eles veem que vão cortar, o Hélio Lodge agora falando, vão diminuir o município. Eu fico pensando o que as pessoas imaginam quando ele diz que ele vai diminuir o município. Não sei se ele vai cortar um pedaço e dar para o Mormaço, o que ele vai fazer, dar outro pedaço para a divisa com Fontoura, não sei. Né? Eu entendo o que ele quer dizer. Ele quer diminuir o tamanho da gestão pública, né? Diminuir o número de servidores e não sei o quê. Pois eu quero que o Estado chegue lá na tua vila, até estive lá hoje, né? Chegue lá, faça as coisas, arrume as ruas, gere emprego, leve água nas comunidades, tenha escola de qualidade, tenha unidade básica de saúde de qualidade, né? Se precisar, cesta básica, um fortalecimento às políticas do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, que o faça. E não fica escamoteando, saindo da sua responsabilidade, dizendo que é cada um por si, como o Guedes diz. Essa tese maluca deles, que cada um por si vai resolver as coisas, gente. Isso não vai acontecer e não vai resolver as coisas. Os grandes vão ter as coisas resolvidas e os pequenos não. Né, Julinho? Então é por isso que a gente disputa a eleição, sim, com essa ideia de ajudar os trabalhadores, as trabalhadoras, as pessoas que... Porque o Estado, na minha modesta opinião, só existe para isso. Né? Para que a gente não se mate, para que exista a jurisdição e para que atenda os que mais precisarem. Aliás, tá nas orações, né? E atenda principalmente os que mais precisarem. Não está nas orações? Mas então não é isso que tem que fazer? Não, daí não. A gente ora para Deus para fazer isso, né? E atenda principalmente os que mais precisarem. Passa uma tarde fazendo essa ladainha. Aí depois vai para a política. Não, cada um se vira. O Estado não pode estar fazendo coisa pelos outros. Mas não é para fazer principalmente para aqueles que mais precisarem? Pois é só isso que eu defendo. É uma coisa simples, né? Não dá para chamar isso de socialismo. Isso é social-democracia capitalista. Atender, né, através do Estado as pessoas que mais precisam.
Vitor Malage. Esse sabe. Qual o papel que tu vê na educação popular e na economia solidária para conseguir construir uma matriz econômica contra-hegemônica em sociedade? Mas, homem, isso aí é o que eu estava tentando dizer. Ainda bem que tem tu aí para botar no papel o que eu estava tentando dizer. Eu acho que esse é o caminho, Vitor. Eu acho que a gente tem um caminho já trilhado na educação que tu ajudou a construir. Tá? Acho que a gente tem um caminho na cultura que tu ajudou a construir. Tá? Nós temos hoje aquele centro cultural ali com 1.000 crianças tendo oficinas culturais em turno inverso. É uma maravilha, tá? E nós ajudamos a construir. Eu era vereador na época e denunciei que queriam transformar aquilo ali num espaço administrativo. E nós lutamos, tu lutou junto, e uma série de pessoas lutaram junto. Né? E na educação nós temos que ampliar isso, garantir os recursos necessários para as escolas municipais, qualificar professor cada vez mais, ter gente qualificada, para que a gente possa, de fato, construir gerações com autoestima real e verdadeira, e não com essa autoestima falsa, assim, sou de Soledade e sei lá, e tomo trago. Não, sou de Soledade, sou uma pessoa comprometida com essa cidade, tenho capacidade de construir, de entender um processo de economia solidária, né? Nós temos algumas experiências já de agroindústrias no interior aqui, fortalecê-las. Nós temos aqui a questão do turismo rural, que inclusive a nossa propriedade faz parte, fortalecê-las, mostrar essas coisas que são diferentes, né? E que é possível, sim, construir uma nova economia. E tenho certeza que, agora, se a gente não começar pela educação, não vai ter como, né? Não vai ter como, porque a pessoa não vai estar preparada no seu desenvolvimento para assumir o comando de um pequeno comércio, de um pequeno estabelecimento, de um pequeno empreendimento, que possa depois ser médio empreendimento, enfim, ter um caráter regional também. Esse é o caminho, por isso que elegemos aí como símbolos Olívio e Brizola. Sérgio Campos. A nova empresa seria o carro-chefe para a vinda de novas empresas a confiar e investir no município. Exato. Eu não vou, Sérgio, acho que é uma coisa boa, não vou falar contra esse projeto, é bom que venha. E aliás, é o seguinte, quem sabe lidar com o trabalhador é o PT. Agora vai ter trabalhador, né, assalariado, carteira assinada, deixa para nós, que nós entendemos a necessidade de ônibus, a necessidade de salário digno, nós entendemos a necessidade de melhorar a infraestrutura nos bairros, para que as pessoas vivam melhor, porque daí vai ter mais gente morando aqui também, né? Nós entendemos tudo isso, né? Essa gente da direita não entende. Eles acham que fazer uma política pública para as pessoas leva a outra política pública, é verdade. E daí o Estado não vai dar conta. E nós vamos enfrentando. Se a necessidade era a rua, nós fizemos a rua. Daí passou a ser o ônibus, nós vamos botar o ônibus, né, para ter transporte. É isso, é uma conquista depois a outra. Né? Nesse caso, veio a empresa, vai ter essas demandas que eu estou falando. Vai ter uma demanda para um distrito industrial, porque nós não temos mais distrito industrial. Nós entregamos a área de 15 hectares que que o município está entregando, é o distrito industrial, está reservado para o distrito industrial. Eu já estou mapeando aqui na minha mente, nós temos que e é bom, né? A Soledade tem imagina, tu vai botar a margem da 471, pode botar as margens da 386, da 332, um novo distrito industrial, né? Com saídas para todos os lados. Tem que pensar isso, debater isso com a comunidade. Acho que é muito, muito tranquilo isso, que bom que venha, né? Que a gente possa aí também, através dessa matriz econômica aí, teve um debate hoje de tarde sobre a questão dos agricultores aí, quem sabe ampliar o número de aviários no município, aproveitando a indústria de alimentos e o frigorífico. Acho que é importante isso, bom e bom. Pessoal, muito obrigado, compartilhem a live, muito obrigado pela companhia, né, nessa noite de quinta-feira. Pessoal cansado também, a gente também cansado dos trabalhos, cansado dessa pandemia. Acho que tá todo mundo. Quem não estiver cansado da pandemia não está nesse mundo, né, gente? Porque é estressante, tá? Passei de novo uma propagandinha aqui do nosso livro, né? Eu Comprei um Cavalo, que teve o lançamento, a maioria das pessoas acompanhou a nossa live no dia 21 com o Mestre Olívio e os demais convidados. Eu não vou citar nome agora para não esquecer de ninguém, foram vários convidados, né? Muito obrigado, vamos continuar debatendo a política local, estadual e nacional, né? Linkando uma coisa na outra,
E porque se a gente é 70% a nível nacional, então a gente tem que ser 70% aqui também, não é? Tem que estar linkado, como disse o meu amigo Vacaria e o Tomás Quentin de Souza. Muito obrigado, meus amigos. Uma boa noite e até a próxima.